Olá, tudo bem? Relato do dia 22 de julho de 2023. Os arcturianos dizem que vamos para uma região tão terrível que não sabem como chamá-la. O portal se abre, vejo braços erguidos como se pedissem socorro. Vejo legiões aglomeradas, parecem ver algo. Vejo um monstro bradando. É mais feio que o Godzilla. Tem corpo de 4 patas, mas é baixo como uma tartaruga. Mas seu pescoço e cabeça parecem de dinossauro. Pergunto o que faz o monstro. Respondem. Devora pessoas. Pergunto se o perispírito do monstro é indestrutível. Respondem que não. Vejo seres com lanças, parecem índios. Vejo legiões que lembram bonecos, é imensa. Pergunto por que estão assim. Os arcturianos respondem: perderam suas almas. Um homem são não faz ao outro o que ele não deseja para ele mesmo. Vejo um ser que caminha lentamente, veste um manto com capuz negro. Parece ter formas femininas. Vejo criaturas pequenas, mas não parecem humanos, parecem extraterrestres. São pequenos com olhos grandes e negros, cabeça razoavelmente grande e careca. Pergunto se são os Greys e por que estão ali. Respondem, é o campo vibracional deles, vieram para encarnar aqui. Pergunto por que não tem perispírito de humanos se encarnaram aqui. Os arcturianos respondem com uma pergunta. Você não vê pessoas aí na Terra com perispírito de monstro, de dragão, crocodilo? Esses são de Grace. Disseram também que eles tiveram a chance deles e não aproveitaram. Pergunto se eles participaram de guerras e maldades. Respondem que sim. Pergunto quais os crimes deles. Violência e abusos de todos os tipos. Pergunto para quais países foram. Para vários, de acordo com a dureza de seus corações. Pergunto aos arcturianos o que farão com eles. Será decidido se a essência fica ou voltará para o planeta deles. Vejo um lago com pessoas que se afogam. Os arcturianos dizem que são pessoas viciosas. Pergunto por que a água? Para purificar. Pergunto então: o inferno é purificador? Sim, para alguns, para outros é a batalha eterna. Vejo mulheres com belas formas com roupa tipo maiô ou biquíni, mas elas parecem ter uma cauda como um rabo de gato, bem longo. Pergunto quem são. São as rainhas de devassidão. Pergunto se são prostitutas. Nem toda devassa é prostituta e nem toda prostituta é devassa. Existem aquelas que só amam o dinheiro. Vejo os devassos agora, uma legião de homens. Alguns têm os movimentos sinuosos, meio femininos. Pergunto se são homossexuais. Respondem que sim. Dizem que o homossexualismo é kármico. O grande problema é a devassidão. Eles não conseguem se separar dela. Pergunto por que estão nessa região tão densa. Respondem, porque tem devassidão e iniquidades de todos os tipos. Os arcturianos dizem que vou conhecer a rainha do local. A consciência dela diz, então você é a mulher que veio para limpar o inferno? Respondo, eu não, o pai. Pedi para vê-la. Ela diz que é mãe do crime, da falsidade, da vigarice. Pergunto por que os ETs estão lá. Responde, estão aqui por causa da vibração deles, mas estão em uma região separada. Pergunto a ela se eles têm guardas para organizar tudo. Responde que sim, são os servos. Vejo um monstro gigante, parece um verme com boca gigante, com dentes formando 360 graus, dentes pontudos. Parece mais uma boca
ao fundo, não tem face, só bocas, é todo cascudo e escuro. Ela disse para eu anotar o que ela se tornou. Diz que terei muito que limpar nessa região. Vejo o redemoinho que forma-se e vai rodando as legiões de seres. Ela diz ser Matusalém. Eu não acreditei nisso. Vejo mais legiões. Diz que foi um deus e um rei. Diz que não quer lembrar a história dela. Pergunto se ela é a sombra de Matusalém. Responde que sim. Não conheço a história de Matusalém. Talvez seja de outro planeta. Pergunto aos arcturianos qual o destino que ela terá. Eles respondem, teremos que limpá-la antes de ir. Pergunto se dá muito trabalho limpar o monstro. Respondem, nem tanto, vamos destruir o perispírito. Ficará com os outros corpos que serão purificados. Pergunto a ela, a rainha, o que aconteceu? Responde, causa e efeito. Nos distanciamos da fonte, também temos ego como vocês. Pergunto se o poder faz isso. Responde, o poder sem amor e compaixão. Pergunto se ela se arrependeu. Responde, a nossa situação é diferente. Pergunto como. Somos mantidos assim pela lei. Por causa da colheita dos outros, estamos ligados. Só nos libertamos quando os outros se libertam. Pergunto se haverá dor para ela. Responde que sim, muita dor, e que a dor é tudo que há aqui. Me despeço e digo, até o julgamento. Pergunto agora aos arcturianos se há alguém para resgatar. Respondem, talvez, vamos fazer a triagem. Pergunto se essa região é dos mais empedernidos. Respondem que não, é de acordo com os crimes. A limpeza começa, a água vai inundando tudo. Vejo região que parece ter floresta. Vejo seres escondidos e aglomerados. Os que vão para a triagem são envoltos com luz. Os arcturianos lembram que eles estão no abismo e já perderam a consciência. A consciência é tudo o que há. Quando se perde a alma, se perde o elo com ela. A onda de energia vai invadindo tudo. As regiões, os corpos das legiões caem. Pergunto a eles sobre Nibiru. Responde, depende do pai, ele controla a velocidade. Pergunto se ele pode fazer Nibiru não vir. Respondem, tem que vir, não há outro modo de tirar a massa pesada. Pergunto se isso é um projeto universal. Responde que sim. Vejo agora, nas alturas, um ser de luz, parece um anjo, está sentado em um trono. Os arcturianos dizem que ele toma conta da região. Vejo a imagem, vejo uma hóstia de anjos, me sinto emocionada. Eles vestem roupas brancas, alguns usam mantos, outros torga, com efeito dourado na cabeça. A energia deles é muito forte. Não dá para conter as lágrimas. Fazem movimentos como de dança com o corpo e as mãos. Pergunto o que fazem. Vieram te saudar. Eu agradeço. E nesse instante eu desabo em lágrimas. Ou isso tudo é real, ou dessa vez eu surtei mesmo. O Pai é generoso comigo. Sabe como me dar forças para continuar. Eu paro aqui. Gratidão.